A maioria dos investidores fracassa não por escolher ativos ruins, mas porque subestima a força devastadora do fator psicológico quando a volatilidade atinge o patrimônio. E é aqui que entra a engenharia do Asset Allocation, que nada mais é do que o gerenciamento rigoroso dos percentuais de cada classe para proteger você de si mesmo e da teoria do prospecto de Daniel Kahneman, que prova que a dor de uma perda é matematicamente 2 vezes mais intensa que o prazer de um ganho equivalente, o que nos leva a tomar decisões desastrosas como vender no fundo do pânico. Portanto, entender que a alocação de ativos é a sua única armadura real significa parar de buscar a ação mágica e começar a construir uma estrutura de portfólio onde cada fatia da pizza tem uma função específica de sobrevivência, garantindo que, independentemente de o mercado subir ou cair, o seu plano de longo prazo permaneça intacto e sua mente racional prevaleça sobre o instinto de fuga. Para transformar sua carteira em uma máquina de gerar riqueza, precisamos mergulhar na teoria moderna do portfólio de Harry Markowitz, que revolucionou o mercado ao provar que o risco de um ativo individual não importa tanto quanto a forma como ele se comporta em relação ao restante da carteira, um conceito definido pela correlação estatística, que varia de -1 a +1, e que nos permite encontrar a chamada fronteira eficiente, onde buscamos o ponto exato de equilíbrio para obter o retorno máximo com o menor desvio padrão possível. Na prática, isso significa que ao combinar ativos descorrelacionados como ações brasileiras e dólar, ou renda fixa pré-fixada e ouro, você cria um efeito de compensação, onde a queda de um lado é amortecida pela estabilidade ou alta do outro, permitindo que os juros compostos trabalhem sem as interrupções catastróficas de grandes saques emocionais, transformando a volatilidade de uma inimiga em uma ferramenta matemática de otimização de lucro. No cenário brasileiro, a renda fixa não é apenas um lugar para estacionar dinheiro, mas sim uma peça estratégica de ataque e defesa que precisa ter um percentual-alvo muito bem definido, pois enquanto o Tesouro Selic e os CDBs de liquidez diária formam a sua reserva de oportunidade, aquela munição necessária para comprar ações excelentes com 50% de desconto em momentos de crise, os títulos de longo prazo como o Tesouro IPCA+, oferecem a proteção real contra a inflação e a possibilidade de ganhos explosivos através da marcação a mercado, de modo que gerenciar o percentual dessa classe evita que você fique totalmente exposto ao risco de ruína da renda variável, garantindo que o seu poder de compra seja preservado e que você tenha sempre liquidez disponível para rebalancear a carteira quando o mercado acionário entrar em promoção por motivos irracionais. A alocação em ações de dividendos é o coração gerador de fluxo de caixa do seu portfólio e deve ser gerida com foco na sustentabilidade do payout e no yield on cost, pois empresas maduras e líderes de setor, as famosas vacas leiteiras, tendem a apresentar uma volatilidade muito menor do que as empresas de crescimento, funcionando como um estabilizador natural da sua fatia de ações que injeta capital novo na sua conta todos os meses sem que você precise vender uma única cota. Esse fluxo constante de proventos é o que permite o rebalanceamento orgânico da carteira, onde você utiliza o lucro distribuído pelas empresas vencedoras para comprar ativos que ficaram para trás no percentual-alvo, otimizando a rentabilidade total sem aumentar o risco, e criando um ciclo virtuoso de acumulação que independe das flutuações diárias do gráfico de preços. Os fundos imobiliários ocupam um espaço único na nossa estratégia de alocação por serem a ponte perfeita entre a segurança dos ativos reais e a liquidez do mercado de capitais, exigindo um percentual de exposição que equilibre a renda mensal isenta de imposto de renda com a proteção patrimonial inerente aos imóveis físicos, sendo essencial diversificar entre fundos de tijolo, que trazem o lastro de logística e shoppings, e fundos de papel, que capturam as altas taxas de juros do crédito imobiliário. Gerenciar o percentual dessa classe permite que o investidor mantenha uma base de renda passiva resiliente que atua como um conforto psicológico fundamental, pois ver o aluguel cair na conta mesmo em meses de bolsa em queda é o que mantém muitos investidores fiéis à estratégia de longo prazo, evitando que abandonem o barco antes da hora. Um erro fatal de muitos investidores brasileiros é a concentração de 100% do patrimônio em uma moeda emergente e politicamente instável como o real. Por isso, a alocação internacional em estoques e REITs americanos não é um luxo, mas uma necessidade matemática de sobrevivência, que deve ocupar uma fatia estratégica da sua pizza de ativos para atuar como um hedge cambial natural, já que o dólar historicamente tende a subir justamente quando o mercado brasileiro entra em colapso. Ao manter um percentual fixo no exterior, você globaliza o seu poder de compra e passa a investir nas maiores empresas do mundo, garantindo que seu patrimônio não fique refém de decisões políticas locais e que você se beneficie do crescimento tecnológico e econômico das potências globais, criando uma blindagem que nenhuma crise doméstica pode destruir. O grande segredo dos investidores de elite não é a capacidade de análise, mas a disciplina férrea em seguir o protocolo de rebalanceamento por faixas de tolerância, onde você define bandas de flutuação, como por exemplo 5%, e age de forma mecânica e desprovida de emoção. Se uma classe subiu demais e ultrapassou o teto, você vende o excesso para realizar lucro no topo, e se outra classe caiu e bateu no piso, você usa o caixa para comprar mais no fundo, forçando-se matematicamente a fazer o que todos os gurus pregam, mas poucos executam, que é comprar barato e vender caro. Esse processo de rebalanceamento é o que garante que sua carteira retorne sempre ao risco original que você planejou, evitando que uma alta exuberante das ações transforme sua carteira moderada em arrojada sem que você perceba, expondo a um risco de queda que você não estaria preparado para suportar.
Concluímos que o gerenciamento do percentual de cada classe de ativo é, em última análise, o ato de assumir a responsabilidade total sobre o seu destino financeiro, trocando a sorte da especulação pela precisão da engenharia financeira e transformando a sua planilha de investimentos a bússola que guiará você através de décadas de ciclos econômicos, pois a liberdade financeira não é sobre acertar o próximo foguete, mas sobre manter a consistência de uma estrutura alocativa que respeita sua tolerância ao risco e seus objetivos de vida. Agora que você entende o poder da diversificação inteligente e do rebalanceamento rigoroso, o seu dever é auditar sua própria carteira, definir seus percentuais-alvo com clareza e seguir o plano com a frieza de um algoritmo, pois no mercado financeiro, o tempo é o senhor da razão, e a alocação de ativos é a ferramenta que garante que você chegará à linha de chegada com o patrimônio que sempre sonhou.